Existem múltiplas causas de testosterona baixa e muitas delas você nunca ouviu falar e podem ser sim o que está derrubando seus níveis hormonais. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar sobre as principais causas de testosterona baixa. Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e vou produzir mais para você. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Vamos lá, sem mais delongas. Antes de a gente falar de causas de testosterona baixa, a gente precisa entender como é que funciona a produção natural de testosterona. Afinal, se eu chegar e não souber de onde é que vem a testosterona, algumas causas podem ficar meio esquisitas. O que é que tem a ver cabeça com testosterona, Gabriel? Isso aí tá me incomodando, então a gente vai precisar contextualizar. Então, bem, o que acontece? A tua produção natural de testosterona, ela depende de o quê? De uma sinfonia aqui, onde a gente tem uma série de feedbacks positivos e negativos. Como assim, Gabriel? A gente tem outros hormônios que estimulam o nosso testículo a produzir testosterona. Não é simplesmente o testículo funcionando de forma aleatória, imprevisível, não. Tudo é muito controlado. Teu corpo é muito inteligente, cara. Teu corpo é muito inteligente. Algumas pessoas podem não ser inteligentes, mas os corpos delas é. Vamos lá, ó. Quando a gente está falando de testosterona, a gente pensa logo em testículo, né? A gente pensa em testículo, testosterona. Então, problema no testículo pode dar problema no testosterona. Isso é verdade, tudo bem. Mas a gente também tem que pensar em hipotálamo e em hipófise, tudo bem? Ó, olha aqui essa estrutura aqui do lado. Vamos lá. Vamos aqui voltar aqui para essa estrutura. Vamos pensar aqui nessa estrutura. Ó, a gente tem aqui nosso cérebro, né? Pegando o encéfalo e tudo. Onde a gente tem aqui hipotálamo, tudo bem? Essa estrutura aqui é a hipófise, principalmente a hipófise anterior, tudo bem? Hipófise e hipotálamo. Veja, a gente está falando aqui de sistema nervoso central, onde a gente tem o quê? O hipotálamo produzindo GNRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas. Gabriel, o que é gonadotrofina? Gonadotrofina é o LH-FSH, tudo bem? E aí o hormônio liberador de gonadotrofina vai atuar na hipófise, conhecida também como pituitária. Então assim, a gente vai ter o hipotálamo conversando com a hipófise, tudo bem? Estimulando a produção de LH e de FSH, beleza, tudo bem. O LH é o hormônio luteinizante que vai atuar nas células de Leydig, produzindo a testosterona no testículo. E o FSH vai atuar nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, também no testículo, tudo bem? Isso daí é preciso ficar muito claro, muito bem claro, tudo bem? Vamos lá, beleza, tirei aqui. Agora, a gente entendeu que a gente tem uma comunicação sistema nervoso central e testículo. Ambos são importantes para a produção de testosterona. Imagina que eu tenho um problema no hipotálamo, tenho um problema na hipófise. Como é que eu vou fazer um estímulo testicular? Fica impossível, naturalmente. Claro, existem medicações que podem fazer isso, tudo bem. Como, por exemplo, a gente pode ter um mimético do LH, o HCG, estimulando o testículo, beleza. Mas em uma condição que não vai usar nenhum medicamento. E aí, o que vai acontecer? Vai ter testosterona baixa, tá? Se a gente mexer aqui, a gente mexe aqui também, tudo bem? Beleza. E aí a gente vai falar aqui das principais doenças, né? As principais coisas que podem causar uma testosterona baixinha, tá? E a gente vai falar aqui os pontos práticos de cada uma, beleza. Alguns tumores e cistos podem causar uma descendência de testosterona, principalmente ali na questão testicular, tá? Tumores malignos que estão indo para o testículo, por exemplo, né? Então, se a gente está falando de algum tipo de um acometimento do testículo, a gente pode sim ter um prejuízo, né? Sendo tumoral ou não. Às vezes é um problema vascular no testículo, né? A gente tem uma varicocele, por exemplo. A gente pode ter uma descendência de testosterona. A gente pode ter doenças infiltrativas, como hemocromatose. É algo que pode acontecer? É algo que pode acontecer. Infecções, tá? Algumas infecções, até coisas assim agudas, podem influenciar de forma provisória os níveis de testosterona. Por isso que eu digo, vai fazer a testosterona, viu um nível baixo, vai ter que ser interpretado, né? E, por exemplo, às vezes o cara colhe a testosterona em um contexto onde ele estava em vigência de um processo infeccioso, tinha acabado de melhorar os sintomas e ainda estava em infecção. Isso reduz o nível de testosterona, mas não significa que o cara está em deficiência, tá? Algumas infecções podem ser mais severas, ele pode ter mais problemas, mas enfim, é algo que pode influenciar. Apoplexia da pituitária, né, conhecida como hipófise. Então, se a gente tiver um problema ali na hipófise, consequentemente, a gente não vai ter a produção das gonadotrofinas estimulando a testosterona no testículo. Às vezes, nesses contextos, a gente tem um testículo que funciona, só não tem a informação. Nesse caso, às vezes a gente pode usar, por exemplo, o análogo do LH, como HCG, para estimular a produção testicular, tá? Tudo vai depender do caso. Trauma de cabeça, então, se a gente tem um trauma na cabeça, a gente pode ter uma influência, o quê? Da produção de testosterona, uma vez que a gente vai atuar na hipófise e no hipotálamo. Se a gente pega essas estruturas, cara, pode acontecer isso daí, pode acontecer. A gente pode ter uma hiperprolactinemia,
a hiperprolactinemia, o excesso de prolactina. Então, assim, um indivíduo que tem deficiência de testosterona, é interessante ele medir a prolactina, tudo bem? Porque o excesso de prolactina, como, por exemplo, ocasionado por algum macroprolactinoma, tudo bem? Pode reduzir o nível de testosterona. Nesses casos, às vezes a gente vai tratar com cabergolina, reduz os níveis de prolactina, o que é que vai acontecer? Às vezes o prolactinoma reduz, tá? Não é um negócio cirúrgico. Ele reduz e os níveis de testosterona voltam ao normal, tá? Voltam ao normal. Por isso que é importante entender a causa. Se eu pegar e eu ver um indivíduo com deficiência de testosterona, nem medir a prolactina desse cara, o que é que acontece? Né? Às vezes ele pode ter prolactina lá nas alturas. E aí eu vou colocar esse indivíduo para repor a testosterona pro resto da vida, sem necessidade, onde eu poderia só tratar esse indivíduo colocando uma cabergolina, diferente, né? É diferente a abordagem quando a gente sabe o que está fazendo. Terapia de deprivação androgênica, por exemplo, alguns tipos de câncer de próstata, né? Algum câncer androgênico dependente, ele vai precisar fazer, aí não tem muito jeito, né? Vai ter que fazer essa terapia. E aí, infelizmente, às vezes ele vai ter que suportar isso daí, né? Mas dependendo do caso, alguns tipos de tratamento até para câncer de próstata, é de forma provisória que o cara vai precisar fazer, né, ou uma deprivação androgênica ou não poder repor a testosterona se houver necessidade. Mas cada caso é um caso, tudo bem? Doenças críticas, tá? Em estados terminais, então assim, por exemplo, às vezes quando tá paciente internado, já em um estado muito crítico, muitas vezes, né, pra gente pegar e recuperar esse paciente, a gente vai ter que usar algum esteroide anabolizante, né, sendo ele testosterona ou não. Então, é uma das indicações clássicas dos esteroides anabolizantes, esses pacientes internados em doença crítica, tá? Massa muscular é extremamente importante nesses casos, para ele se recuperar. O estado anabólico do organismo, né? Doenças crônicas, né? Doenças crônicas, Gabriel, na parte prática, o que é que você pode me dizer? Cara, a obesidade. Muitas vezes o indivíduo está obeso, né? E a partir do momento que ele está obeso, ele tem o quê? Ele tem um excesso de adiposidade. Excesso de adiposidade vai aumentar o que? A expressão da enzima aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estradiol. Então a gente vai ter o quê? Muita conversão de testosterona em estradiol, que é o estrogênio com maior atividade biológica. O que é que o estradiol faz? O estradiol, gente, ele atua aqui também, causando feedback negativo. Então, assim, o excesso de estradiol, vamos pensar aqui, a testosterona vira estradiol, eu tenho estradiol e o estradiol também vai dar um feedback negativo, fazendo com que eu reduza a produção do LH e FSH. Então, eu vou ter menos produção de testosterona. Consequentemente, eu posso ter uma deficiência. E a partir do momento que esse indivíduo tem deficiência, olha para uma coisa que é engraçada, né? A deficiência de testosterona, ela piora todo esse contexto metabólico e favorece esse indivíduo ganhar mais gordura. Tá? Então o indivíduo que tem mais gordura, ele tem o quê? Consequentemente, mais facilidade de ter deficiência de testosterona, e o indivíduo tendo deficiência de testosterona, ele vai entrar num ciclo que se retroalimenta de ganhar mais gordura. E aí ele fica muito difícil de sair disso daí. Às vezes, para o indivíduo que está obeso, o que é que eu faço? Né? Eu vou tratar a obesidade, eu trato a obesidade, logicamente. Muitas vezes, tratando a obesidade, eu regulo esse nível de testosterona, mas o que é que acontece? Às vezes, esse cara está num estado tão ruim de saúde, né? Ele está se sentindo tão para baixo, sem libido, sem motivação, que não consegue fazer a mudança do estilo de vida, né? Não consegue fazer uma dieta, não consegue fazer exercício. E aí eu repondo testosterona nesse indivíduo, nesse contexto, eu faço com que ele volte a ter vigor físico, faça a dieta e o treino. E aí o que acontece? Vai lá, ele repõe a testosterona, normaliza os níveis, perde peso, e aí depois que ele perde peso, por conta da obesidade ser a causa da testosterona baixa, o que acontece? Eu posso suspender essa testosterona e estimular a produção natural de testosterona dele, como se fosse um TPC, uma terapia pós-ciclo, mas é uma terapia pós-reposição de testosterona. Por quê? Porque ele tem um testículo que funciona, uma hipófise e um hipotálamo funcionante, só que eles estavam disfuncionais por conta do prejuízo metabólico da obesidade. Então, resolvendo essa doença crônica, eu posso fazer com que ele volte a produzir um nível de testosterona. E aí eu posso tanto só tratar a doença, como eu posso repor a testosterona em um momento, depois tratar a doença, normalizar os níveis e estimular a produção natural, e aí ele fica livre da testosterona. Porque é chato ele precisar, às vezes, um cara jovem de 30 anos precisar repor testosterona pro resto da vida. Não. Ele pode repor de forma provisória, se é a obesidade que está causando isso daí, tá? Beleza. Fora isso, tem outras doenças crônicas que podem influenciar, tá? Os níveis de testosterona, e tudo isso daí precisa ser visto, porque às vezes tratando a doença de base, você consegue normalizar mais os níveis. O uso, excesso de glicocorticoide, né? Os glicocorticoides podem, né, influenciar na produção natural de testosterona. Então, o indivíduo que tem alguma doença reumatológica, por exemplo, é exposto a muito glicocorticoide, ou às vezes o cara quer usar muito glicocorticoide por algum sintoma, faz a automedicação, pode ter deficiência de testosterona por isso. Então, tem que ter cuidado, cara. Você não pode ficar estourando o pau e ficar usando qualquer tipo de medicamento que você quer. Você tem que ver se existe real necessidade. Se existe necessidade, se ele vai fazer uso crônico, às vezes ele vai precisar usar até um anabolizante para conseguir controlar ali, por exemplo, a perda de massa muscular.
enfim, né, tem que ver o contexto. Uso crônico de opioides, tá? Também pode influenciar, então tem que ter cuidado com esse uso crônico, né? São poucos pacientes que realmente vão ter o benefício disso daí, mas muita gente usa porque acaba viciando, entra nesse jogo e acaba utilizando por muito tempo. Tem que ter cuidado, né? Se existe uma real indicação e o cara não tem jeito, às vezes vai precisar repor, tá? Algo muito comum que eu pego muito no meu dia a dia é o quê? É a parada do esteroide anabolizante, tá? Quando o indivíduo para de usar testosterona, o que é que acontece? A testosterona de fora faz o corpo dele entender que tem o quê? Muita testosterona. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma redução do FSH e do LH e uma redução da capacidade funcional testicular, porque a testosterona está vindo de fora, não é do testículo. Então, o que é que acontece? Esse testículo reduz a capacidade funcional, muitas vezes ele atrofia. É muito comum o usuário de esteroide ter um testículo pequenininho, tá? E aí, a partir do momento que ele atrofia, ele perde a capacidade funcional dele, de forma provisória ou não, e dependendo do caso, ele vai perder a capacidade funcional de forma meio que irreversível ou parcialmente reversível, dependendo do tempo de uso do que é que ele utilizou. Então, a gente tem que entender que, a partir do momento que eu descontinuo o uso de testosterona, não é do dia para a noite que ele vai voltar a produzir. Eu tenho que fazer, primeiro ele voltar a produzir LH e FSH, que é algo que demora menos tempo, por exemplo, usando clomifeno, tá? E depois esperar que esse testículo volte a funcionar com esse estímulo, ou também dar um estímulo a mais direto no testículo, como o HCG, por isso que o HCG é usado na TPC, tá? Então, sabendo disso, eu preciso entender que vai levar um tempinho para esse cara voltar a produzir naturalmente testosterona. E é preciso entender isso, por quê? Porque muitas vezes o cara para, a testosterona fica lá embaixo, tá com descência de testosterona e acha que vai precisar repor pro resto da vida. Não necessariamente. Tem alguns usuários crônicos, justamente porque esse testículo perde a função, que mesmo eu fazendo uma TPC, eu não consigo voltar a produzir o testículo, porque ele usou muito tempo, o testículo perdeu capacidade funcional. As células lá do testículo foram perdidas, tá? E aí não tem muito o que fazer. Mas, né, todo mundo que vai se propor a isso, não vai todo mundo que vai ter que passar por isso. Por isso que é importante ter um médico que entenda do assunto lhe acompanhando, tá? Gabriel, se eu quero entender o que é que está acontecendo com o meu organismo, eu quero usar esteroide anabolizante, eu quero fazer uma reposição, mas eu tenho medo, eu quero saber como escolher um bom profissional para não ser enrolado, por exemplo. O que é que eu posso fazer? Cara, eu tenho o meu curso, né? Cuidado anabólico. Se você é um médico ou profissional de saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante, com ética, assertividade, repondo testosterona ou controlando colaterais do eventual uso que a pessoa faça, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, tudo bem? Vamos continuar aqui. Irradiação cerebral, tá bom? O cara pode ter algum tipo de irradiação, pode estar passando por algum tipo de tratamento, enfim, tem um câncer, alguma coisa, pode acontecer, não é algo que eu pego no meu dia a dia, tá? E outra coisa aqui que eu acabo pegando no meu dia a dia é a questão do envelhecimento, tá? O hipogonadismo do envelhecimento. Isso daí é algo que acontece? É algo que acontece. Por quê? O que é que acontece? A partir do momento que o indivíduo vai passando ali dos seus 40, 50 anos, o nível de testosterona vão diminuindo. Mas aí quando ele vai chegando nos 60, 70, 80, vai chegando num ponto que a diminuição é tão grande, né? Ele vai diminuindo aos poucos a cada ano, que ele começa a chegar no nível de testosterona baixa. Nesse caso, né, como ele tem uma redução, por exemplo, da função testicular por causa do envelhecimento próprio, muitas vezes o que é que acontece? Não tem muito o que fazer, vai ter que repor a testosterona, né? Se a gente está querendo manter ali a qualidade de vida, não existe nenhuma contraindicação. Por quê? Porque por mais que ele tenha ali o testículo, a hipófise e o hipotálamo, com o envelhecimento eles perderam a sua capacidade de funcionar normalmente. E às vezes não tem muito o que fazer, repor a testosterona. Nesses casos a gente repõe às vezes de forma indefinida, onde a gente vai usar sempre a testosterona onde o risco é inferior ao benefício, tá? Vai usar o resto da vida para sempre? Não necessariamente, onde o risco for inferior ao benefício. E o benefício da reposição geralmente é muito grande, e muitas vezes é superior ao risco. Às vezes o cara com 90 e tantos anos está usando reposição, está tendo uma vida melhor do que se ele não estivesse usando nada, tá? Então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Não é... Quando a gente está falando de reposição, os colaterais são muito menores, é diferente do uso suprafisiológico. O uso suprafisiológico é destruir o coração. Reposição é salvar a saúde cardiovascular para o indivíduo que tem necessidade real, tá? Não é repor para uma pessoa que não tem necessidade. Então, o que é que eu pego mais no meu dia a dia, o que é que eu vejo, né? Essa questão do envelhecimento, tá? Principalmente... no indivíduo mais velho mesmo, não é uma pessoa com 40 anos que já vai ter isso daqui. Quando o indivíduo tem 40 anos e chega, eu já não imagino isso daqui, tá bom? Eu sei que pode reduzir com a idade, mas não é uma coisa pra gente pensar logo de cara nisso daqui. Eu penso mais em outras coisas, principalmente inflamação crônica, doenças crônicas, principalmente a obesidade, tá bom? Excesso de estresse, redução de sono, tudo isso daí também pode prejudicar, tá bom? Às vezes, né, uma aromatização muito grande, um excesso de estradiol pode influenciar também no nível de testosterona. Às vezes o indivíduo usou esteroide anabolizante no passado e agora ele nunca conseguiu recuperar 100% o eixo dele, porque o testículo não voltou a funcionar 100%, voltou parcialmente. Isso daqui eu pego com muita frequência também. Então, doenças crônicas,
Corticoides também eu acabo pegando, gente que usa muito corticoides sem necessidade, acaba pegando, mas não é tão comum. Então, doenças crônicas pegam com muita frequência esteroide anabolizante, parada de esteroide anabolizante, hipogonadismo, hiperprolactinemia. Até que tem alguns pacientes, não é tão comum assim, mas tem, tá? Então a gente também acaba pegando, o indivíduo não sabia e aí ele resolve muito bem, não precisa fazer mais nada, tá bom? E indivíduos que passaram por algum processo ali de ou infecção, algum tipo de coisa que afetou o testículo e ficou sem capacidade funcional. Mas aí mistura todas as outras coisas, não é uma coisa tão comum, pelo menos para chegar para mim. É algo que eu pego mais no dia a dia, justamente pelo excesso de obesidade hoje em dia, né? Essas doenças crônicas, o parado do esteroide anabolizante e o envelhecimento realmente propriamente dito. E aí acaba tendo algum acometimento testicular ou sistema nervoso central por algum motivo. E aí também a hiperprolactinemia acaba tendo também, tá? E aí, né? Você descobriu alguma causa de hipogonadismo? Você acha que tem alguma delas? Deixa sempre nos comentários, tá bom? E assim, Gabriel, descobri que eu tenho deficiência de testosterona. E agora? O que é que eu posso fazer? Diga aí um medicamento que é muito utilizado. Cara, um medicamento muito utilizado é a Durateston. E a gente também tem outro muito utilizado que é a Deposteron. E eu tenho um vídeo dos dois aqui no canal. Vou deixar ambos pra você. Te espero lá e um grande abraço.